Oi, amados e amadas que estão fazendo o curso de Direito do Trabalho e Previdenciário Aplicado. Vamos lá, vocês viram os princípios, né? Inicialmente vocês viram os princípios, o professor está descabelado, mas tudo bem. Vocês viram os princípios, o direito do trabalho, conceito de direito do trabalho, de forma assim superficial, viram também o conceito de contrato de trabalho, as modalidades do contrato de trabalho, né? E, em termos gerais, o contrato por prazo determinado e por prazo indeterminado, sendo este último, né? Por prazo indeterminado, a regra, né? Pelo princípio da continuidade da relação de emprego, né? E aí nós vimos também, né, que os contratos por prazo determinado, nós temos o contrato de trabalho temporário, nós temos o contrato de experiência, que é comumente utilizado. Nós vimos também sobre a suspensão e a interrupção do contrato de trabalho. Enfim, hoje eu resolvi fazer uma mudancinha, uma pequena mudança na organização das aulas, né, do tema, porque antes eu não incluía o tema remuneração, tá? Mas agora eu resolvi colocar esse tema, porque ele é muito importante, tá? Nós vamos ver aqui, então, a diferenciação entre remuneração e salário, tá? E aí nós vamos ver aqui a questão das gorjetas, dos prêmios, né? Que tem comissões, tá? E vamos ver aqui a forma de pagamento e tal. Bom, aqui no material de estudo de vocês eu coloquei aqui a questão, os artigos da CLT que trata sobre essas questões. Então nós vamos ver aqui, tá? No artigo 457 da CLT o seguinte, né? Que é o conceito de remuneração. Compreende na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário. Então, já vamos por aqui. Além do salário. Então, já partimos do princípio que a remuneração está incluído o salário. Então, remuneração, dentro da remuneração nós temos o salário, tá? Pagos diretamente pelo empregador, como contraprestação dos serviços e as gorjetas que receber. Então, as gorjetas também incluem na remuneração, tá? Aí aqui, a gente vê no parágrafo primeiro o seguinte: integram o salário, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. Então, a remuneração a gente pode ver como um aglutinamento geral de tudo que o reclamante ou o trabalhador recebe, né? E o salário, ele vai ter aqui, ó, ele pode ser integrado, né, de comissões, né, e gratificações pagas pelo empregador. Muito bem. Nós vemos aqui também, no parágrafo 2º, que as importâncias habituais, ou seja, quando ele fala habituais, é que é pago com frequência, que é sempre pago, né? É a título de ajuda de custo, auxílio alimentação, né? Vedado o pagamento em direito, então, em dinheiro, então vocês vão anotar aí a vedação do pagamento em dinheiro, ou seja, então a ajuda de custo e auxílio alimentação não podem ser pagas em dinheiro. Por isso que você vê aí que quem trabalha pela iniciativa privada aí vê que recebe o ticket, alimentação, e há um desconto no salário, porque nós vamos ver que quando é pago em dinheiro e que não tem uma contraprestação do trabalhador, ou seja, não é descontado seu salário, isso vai integrar o seu salário, vai integrar a sua remuneração para efeitos de recebimento de salário ou também para a rescisão do contrato de trabalho, tá? Então, aqui é vedado, ele fala, é vedado o pagamento em dinheiro. Bem, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado.
não se incorpora ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, ele vai dizer o seguinte, isso quer dizer o seguinte, encargo previdenciário quer dizer, não vai incidir sobre essas verbas que não constituem salário, a incidência da contribuição previdenciária, não vai incidir a contribuição previdenciária e também não vai ser computado para efeito da rescisão do contrato de trabalho. Por exemplo, você vai fazer uma média salarial, não vai ser computado como salário, tá? Então, não vai integrar, tá? Aí ele vai falar, no parágrafo 3º, considera-se gorjeta não só a importância espontânea dada pelo cliente, ou seja, aquele dinheiro que é dado pelo cliente ao garçom, por exemplo, tá? Como também o valor cobrado pela empresa. Quem nunca foi num bar ou num local que cobrasse, um restaurante que cobrasse 10%, né, aí eles não falam gorjeta, né, mas o 10% pelo atendimento, etc. Então, isso também é considerado para o trabalhador como uma gorjeta, tá? No parágrafo 4º, ele vai dizer, considera-se prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, tá? Então, algo que o empregador fornece para o empregado de forma, em forma de bens, não em dinheiro, tá? Que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente, ou seja, sempre fornece todos os meses ao empregado. Em caso algum, ou seja, jamais, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá? É um excesso de preciosismo do legislador, mas é que como o nosso direito não é consuetudinário, ou seja, não é regido por costumes, como ocorre tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, tudo tem que ser previsto na lei aqui no Brasil, tá? Então, é óbvio que ele ia colocar aqui que em nenhuma hipótese será permitido o pagamento de gorjetas em forma de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá? Nós vamos ver aqui que na remuneração, então a gente pode, voltando aqui para a remuneração, que a remuneração ela vai ser composta de salário, né, com salário base, das gorjetas, gratificações e comissões, se houver, tá? Porque não são todas as funções, não são todos os trabalhos que você vai ter gratificações e comissões, é óbvio. Então, veja que a gama de benefícios da remuneração é maior. Por isso que quando a gente fala de remuneração, isso é para efeito de direito, tá, gente? No direito tem que haver essa diferenciação entre remuneração e salário, tá? E a remuneração, então, ela é composta tanto do salário, vamos supor que você recebe salário mínimo, as gorjetas, que houver, gratificações, se houver, e comissões. Vamos ver, que a gente vê, assim, quem trabalha às vezes com call center, tem previsões de comissões, ou quem trabalha com vendas tem previsão de comissões. Então, essas comissões vão integrar a remuneração, tá? O que não vai integrar essa remuneração, ou seja, não vai fazer parte para o somatório final, caso você seja mandado embora ou for receber férias. O que não vai integrar? A ajuda de custo, tá? Que não seja paga em dinheiro, tá? Diárias para viagens, prêmios e abonos. Não vão incluir a remuneração, tá bom? E tem um detalhe muito importante que a gente tem que ver, que nós vamos ver aqui no próximo item, que está no seu material de estudo, sobre a gorjeta. Que a gorjeta, ela é sempre uma importância paga por terceiro e é paga em dinheiro, tá? Tem que ser paga em dinheiro e por terceiro. Aí você vai dizer, professor, mas se for paga pelo o meu empregador, pelo meu patrão, não, isso não é gorjeta, tá? Isso é qualquer outra coisa, menos gorjeta, tá? O que seria o prêmio? O prêmio é a concessão pelo empregador de bens, serviços ou valor em dinheiro por você ter desempenhado algo superior, algo a mais. Vamos supor, se você for fazer
o seu empregador faz uma promessa de que se você atingir a meta, você vai ganhar tanto. Se você for além da meta, você vai ganhar mais tanto. Seria um prêmio, no caso, né? Então, o que seria a remuneração? A remuneração, então, nós temos um conceito, eu vou ler um conceito para vocês, que é o somatório da contraprestação paga, ou seja, contraprestação, né? Tá? As duas partes, então, uma delas, no caso, seria o patrão, paga diretamente pelo empregador em dinheiro, tá? Seja em utilidades, com a quantia recebida pelo empregado de terceiros a título de gorjeta. Nós vamos ver adiante que o salário ele pode ser pago tanto em espécie, ou seja, em dinheiro, como em utilidades. Por exemplo, habitação, né? Fornecer uma casa para a pessoa morar, tá? Como em alimentação também. Mas nós vamos ver adiante que não pode, em maneira alguma, que o salário seja pago só em utilidade. O salário ele vai ter que ser pago, né? Pode ser pago em um percentual em utilidade e o outro percentual em dinheiro. Nunca pode ser só em utilidade. Tem que haver dinheiro, tá? Muito bem. Nós vamos ver aqui nas gorjetas, no artigo 458 da CLT, o que compreende a gorjeta? É o pagamento em dinheiro, né? Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, a habitação, que eu disse para vocês, né? O salário vai ter alimentação, habitação, vestuário, não é obrigatório, gente, estou dizendo se houver, tá? Ou outras prestações em natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá bom? E aí ele falou que em tal do salário in natura. O que seria esse salário in natura, gente? O salário in natura é a parte do salário que é paga em utilidades. Ele foi redundante, né? Que ele falou que aqui ele pode ser pago em alimentação, habitação, vestuário. Isso é um salário in natura, tá? Salário in natura o in natura significa ser um termo em latim, ou seja, in natural, no natural, né? Então, como eu disse para vocês, o salário ele pode ser pago dessas duas formas concomitantes, em dinheiro e utilidades. Veja que a remuneração engloba tudo, tá? Engloba gorjeta, engloba salário in natura, mas o salário ele pode ser pago em forma de dinheiro e utilidades. Jamais, não se esqueça disso, só em utilidades não pode, tá? Utilidades que eu falo é alimentação e habitação e etc, tá? Aí ele vai dizer que no parágrafo 1º, que as prestações in naturas não podem exceder ao salário mínimo. Então, quer dizer, é mais um reforço. Vamos supor que a pessoa pague, né? Vamos supor pro caseiro lá, uma parte em dinheiro e uma parte em utilidade. Ou seja, ele fornece para o caseiro a casa e também dá uma cesta básica para ele. O valor que ele recebe em dinheiro e o valor que ele recebe em utilidades, por exemplo, o valor que ele recebe em utilidades, que é habitação e alimentação, não podem ser superior a um salário mínimo. E, evidentemente, esses valores de habitação e alimentação não podem superar o valor recebido em dinheiro, né? Porque a gente sabe que o que movimenta é o dinheiro. Você não vai chegar no supermercado e falar assim, eu tenho 5 quilos de arroz, mais 5 quilos de açúcar, eu tenho 1 quilo de feijão e eu quero comprar um liquidificador. Não, você não vai fazer isso, óbvio que não. Então, por isso que é necessário o dinheiro, tá? Tá. E aí você tem no parágrafo 2º, que é até um objeto de questão, né, que eu vou colocar para vocês, que não serão considerados como salário. No parágrafo 2º ele vai dizer que não é considerado salário, não vai compor o salário. Tá.
vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação de serviço. Veja que aqui é diferente, tá? Não é que você fala assim, ah, não é salário in natura, professor. Não é salário in natura isso daqui. Por quê? Ele tá falando aqui de forma clara que é, por exemplo, um uniforme, uma luva, uma bota, uma botina, que é utilizado para prestação de serviço no local de serviço. Então, vestuário, isso não integra o salário da pessoa. Mentaliza o que eu disse para vocês, o salário in natura é aquilo que a pessoa dá. O caseiro é um exemplo clássico, né? A pessoa que trabalha lá e recebe, tem o direito de morar lá, perto da sede, numa casa, e recebe uma cesta básica, recebe alimento, recebe o que vem lá dos produtos, seja a agricultura, então isso é um salário in natura, diferente desse aqui, desse inciso primeiro, que ele fala que é de vestuário e equipamentos que a pessoa usa para realizar o trabalho lá naquele local. Educação, inciso 2, educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiro, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Então, isso também não vai compor o salário do empregado, caso o empregador realize esse pagamento. O transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno em percurso, serviço ou percurso servido ou não por transporte público. Isso aqui é interessante porque vocês que trabalham, nós que trabalhamos, a gente recebe o Vale Transporte e há um desconto de 6% relativo a isso, ou seja, não é gratuito, né? Não é gratuito. E se for feito de forma gratuita e em dinheiro, aí sim vai compor o salário. Mas aqui, quando ele é fornecido, só que aqui ele não fala, né, do desconto. Mas eu tô dizendo para vocês que o entendimento é esse. Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente pelo empregador ou mediante seguro-saúde, né? Tem muita gente que tem e há uma contraprestação em relação a isso. A previdência privada, ou seja, pagamento para um banco para a previdência também não vai integrar o salário. O valor correspondente ao Vale Cultura, caso houver esse tal Vale Cultura. Veja que no parágrafo 3º ele vai dizer o seguinte para você. A habitação e alimentação fornecidas como salário-utilidade não poderão exceder, respectivamente, a 25% e 20% do salário contratual. Quer dizer o quê? A habitação não pode superar 25% do salário, tá? Não pode superar. Se for fornecido, né, um salário-utilidade, ou seja, se o empregador contribuir para a moradia do seu empregado, não pode ser superior a 25% do salário dele. E em relação à alimentação também não tem um limite de 20%, não pode ser superior a 20%, tá? No parágrafo, no artigo 459, ele fala que o pagamento do salário não deve ser estipulado por período superior a um mês, salvo concernentes a comissões, percentagens e gratificações. Então, ou seja, o seu salário deve ser pago de mês em mês, mas a lei abre a possibilidade de comissões, percentagens e gratificações serem pagas para além do mês. Mas o salário não, tem que ser de mês em mês, não é permitido ser a mais de mês. Aí eu fiquei falando de salário, mas não disse do conceito. Vamos ver um conceito de salário. O que é o salário? É a contraprestação paga diretamente pelo empregador, seja em dinheiro, em utilidade, seja em dinheiro ou em utilidade, alimentação, habitação e etc. Mas observe que no parágrafo 3º, né, do artigo 458, ele vai pôr um limite. Esse limite é que o salário-utilidade em relação à habitação não pode ser superior a 25%,